Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Coronel Cannabis aqui no YouTube para vocês. E hoje, gente, a gente trouxe um review de um dos vaporizadores mais incríveis que nós já vimos por aí, que é o Puffco Peak. Esse aparelho maravilhoso, vaporizador próprio e exclusivo para o uso de extratos concentrados da marca Puffco, que imita aquele famoso amigo de todo canabista, que é o bong de vidro, mas num formato vaporização. Muito legal, ele tem um filtro de água, a gente vai mostrar bastante coisa para você aqui. Vamos falar sobre o que vem dentro da caixa, vamos mostrar como fazer o uso correto do seu vaporizador e um pouquinho sobre manutenção básica e limpeza que você tem que ter cuidado. E no final, como sempre, a gente deixa aquele comentário sobre a nossa opinião com relação ao Puffco Peak. Gostou do tema desse vídeo, de tudo que a gente vai falar? Já deixa aquele like e espera a vinheta e vem comigo que vamos falar de Puffco hoje. Agora vamos para o unboxing do nosso Puffco Peak. Olha que legal, gente. A caixinha consideravelmente grande, né? Que vocês podem ver, uma caixa bem bonita também. Ela vem lacradinha. Agora eu já limpei, já tirei o lacre aqui, mas você pode reparar que na sua caixa zero vai vir lacradinha. E olha só, para abrir, é só puxar dessa maneira. Ele vai vir numa espécie de maletinha, olha que bonito. Uma maletinha que inclusive você pode guardar ele aqui por muito tempo. E aqui nós temos o nosso aparelho Puffco Peak. Olha que lindo é esse aparelho. Realmente parece um bongzinho, é um bong com um vaporizador acoplado, como vocês podem ver. Ele tem essa parte de vidro que, olha só, tem um percolator. Percolator é o que? É um filtro de vidro. Você consegue colocar água aqui dentro e o vapor vai passar por ele, vai ser resfriado, vai chegar mais gostoso ali na sua boca, nos seus pulmões, você vai sentir melhor o sabor, de maneira mais resfriada. Essa é uma chave especial desse aparelho, especialmente aqui da Puffco, certo? E onde você faz a sua vaporização? Aqui nessa câmera, você abre a câmerazinha 3D dele, tira o selinho, né, esse papelzinho que vem para comprovar que ela não foi utilizada nenhuma vez, e aqui dentro, nesse espaço, na câmera de cerâmica, é onde você coloca a sua extração para depois tampar e fazer a sua vaporização. E como que você liga o aparelho? Você liga por esse botão, que fica aqui na parte de baixo, ó. Um botãozinho aqui, que na hora de usar a gente vai mostrar para vocês como funciona, mas é bem facinho, fica bem aqui, convenientemente posicionado logo abaixo da chamber, para você conseguir segurar com o dedo indicador facilmente, e você faz a carga do seu aparelho por essa entrada USB-C aqui na parte traseira dele, tá? Muito bonito, design ergonômico, encaixa bem na mão, você consegue carregar, você tem ali um suporte legal. Muito bom, muito fácil de usar. A água você põe aqui por cima também. E ó, você desmonta, tá? Você consegue arrancar o vidro para fazer a limpeza, fazer a manutenção. Você consegue arrancar essa parte. A câmera também você tira. A gente vai mostrar na hora de fazer a limpeza. Você também consegue tirar. Então o aparelho é basicamente feito dessas três peças. E o que mais a gente tem aqui na caixa? Aqui na lateral nós temos o aplicativo, né? Você consegue entrar no site da Puffco e ver mais informações sobre esse seu aparelho aqui. E os manuais. Ele vem sempre com manual visual. Você consegue ver aqui, em dobradinho. Esse manual mostra como usar, mostra bem claro, né, gente? Bem fácil de entender, né, como que você vai ligar o aparelho, como que você vai começar a sessão, etc. Ele explica tudo certinho aqui. E também vem dois manuais, um falando sobre a garantia, outro mais falando sobre o aparelho, especificações técnicas, questões da bateria e etc. que a própria Puffco oferece. Tudo aqui nesses manuais em diferentes línguas. E o que mais a gente tem na caixa? Nós temos essa espátula de aço inox. Olha que linda. Ela vem aqui, ó, uma espátulazinha da própria Puffco para você poder fazer o manuseio das suas extrações. Ela já vem de brinde na sua caixa. E aqui você ainda tem o carregador USB-C, igual um carregador de qualquer celular moderno, qualquer aparelho, né, mais moderno vai estar usando essa forma de carregamento. E também vem, que a Puffco sempre coloca, os cotonetes de algodão. Esses cotonetes são exatamente o tipo de cotonete que você tem que usar para fazer a limpeza do seu aparelho. Eu vou mostrar para vocês na hora de mostrar a limpeza. Mas é exatamente esse cotonete que você usa. Ele é um cotonete completamente biodegradável, você pode jogar fora, ele se degrada no meio ambiente tranquilamente, não polui. Mas ele também é feito desse material para quê? Para não derreter, porque quando você vai limpar o aparelho, muitas vezes a câmera vai estar quente. Então, você não corre o risco dele derreter e ficar aquele resíduo plástico aqui na sua boca na hora de vaporizar. Então, como vocês viram, gente, esse é o nosso aparelho Puffco Peak.
Esse aparelhinho que parece um bong de vidro, é um bong de vidro com vaporizador acoplado. Você consegue colocar água nessa parte de cima aqui para você fazer uma filtragem do seu vapor e ele vir ainda mais leve, ainda mais saboroso na sua garganta. E aqui eu queria destacar para vocês sobre a tecnologia de vaporização desse aparelho. Ele, assim como outros aparelhos da linha top da Puffco, possui a tecnologia da câmera tridimensional, a 3D Chamber, que significa o quê? É a vaporização, é o aquecimento da câmara de vaporização feito de maneira uniforme por todo o espaço, tanto embaixo quanto aos arredores da sua câmara de cerâmica. Isso faz com que o aquecimento aconteça de forma uniforme e toda a extração seja aproveitada da mesma maneira, não importa onde ela esteja na sua câmara de cerâmica. E é claro, como eu disse, ela é feita de cerâmica, ou seja, a cerâmica também maximiza o resultado desse aquecimento uniforme que você tem por toda a câmara. E isso resulta num vapor mais prolongado, no uso da extração mais prolongado e muito mais saboroso. Isso é uma tecnologia patenteada da Puffco que merece ser destacada aqui nesse aparelho. Agora, em relação à bateria do seu Puffco Pick. É o seguinte, gente, assim como outros aparelhos da marca Puffco, a bateria é interna, ou seja, você não retira a bateria de dentro do aparelho para carregar. E a carga é feita por esse conector USB-C, que você consegue ver aqui, igual qualquer carregador de qualquer celular moderno. É bem fácil de carregar, é uma bateria de lítio que carrega rápido e que mantém a energia ali por um bom tempo. Ou seja, com a carga máxima, você vai conseguir fazer até 15 sessões ali em sequência, tranquilamente, aproveitar o máximo do sabor e da duração do seu extrato, sem perder, né, sem ter que parar para ficar carregando seu aparelho, qualquer coisa do tipo. Então é sim uma bateria muito interessante e tá ali entre os melhores aparelhos dessa nossa marca Puffco. E agora chegou a hora mais divertida do nosso vídeo, gente, que é a hora da gente fazer o guia prático do uso do nosso Puffco Pick. Esse aparelho incrível da Puffco, próprio para o uso de concentrados. E antes de eu começar, eu preciso fazer um disclaimer muito claro para vocês, que às vezes não todo mundo sabe, mas é o seguinte, quando a gente fala sobre uso de extratos concentrados, nós estamos falando de um tipo específico de extrato concentrado da planta, tá? Aqui nesse tipo de aparelho da Puffco, nesse Puffco Pick, você que está assistindo esse vídeo, tem que saber que você não consegue fazer o uso de outros tipos de extratos concentrados, que são os mais conhecidos aqui no Brasil, como por exemplo, o que a gente chama de ice, o que a gente chama de dry, ou o que a gente chama até de pretinho, por exemplo, que pode rolar em várias regiões do nosso país, tá? Esse aparelho não vaporiza esse tipo de extração. Por quê? Porque esse tipo de extração tem ali um resíduo botânico muito concentrado, né? Ainda tem muita sujeira da extração em si, da planta em si, e por isso eles não vaporizam completamente, eles não vão sumir, eles acabam deixando muita sujeira, acabam queimando, inclusive, a sua câmara de vaporização, tá? Então, esse aparelho ele não serve para flores e para ervas secas, como a gente já disse, e ele também não serve para esses extratos que eu citei aqui para vocês. Ele serve apenas para aqueles extratos que a gente chama de full melt, que são os extratos que, quando a gente esquenta, eles vaporizam completamente, eles desaparecem completamente, tá? Isso é muito importante que você que está assistindo esse vídeo saiba disso, que às vezes você pode ir lá querer adquirir esse aparelho e ficar decepcionado, porque não serve para esse uso aí, tá? Enfim, como que a gente controla o nosso Puffco Pick para fazer a nossa sessão? A gente vai controlar tudo pelo botãozinho aqui da frente, que a gente já mostrou para vocês lá no unboxing, tá? Tudo vai ser controlado por aqui e é muito fácil de usar, vocês vão ver que é muito básico, muito simples de usar mesmo, muito mais simples do que talvez vocês imaginem. Antes de começar o uso, é claro que a gente coloca, né, água aqui no nosso vidro. Isso pode ser uma dúvida de vocês. Eu já coloquei água aqui para facilitar, mas muita gente às vezes pergunta, né? Qual é o nível de água certo que eu tenho que colocar? Gente, quando você olhar na base do vidro do seu Puffco, você vai ver que tem alguns furinhos. O nível certo é a água ficar acima desses furinhos, mas não muito acima. Por quê? Porque senão, na hora de você puxar, ela vai acabar vindo na sua boca. Então você vai deixar um pouquinho acima, né? Nesse nível, basicamente um dedo, mais ou menos, acima do seu aparelho, do furinho aqui, da sua base, do seu vidro, que faz a filtragem ali do seu aparelho Puffco Pick, tá? Isso é muito importante para não vir nada na sua boca e ainda fazer uma filtragem. E nesse nível já é o suficiente. Para melhorar a sensação, eu sugiro que você bote uma água gelada, por exemplo, que essa água gelada vai deixar ainda mais refrescante aquele vapor. Botou a água no seu Puffco Pick, ele está pronto para vaporizar. O que a gente vai fazer? Nós vamos abrir a Chamber 3D dele aqui e vamos colocar o nosso extrato aqui dentro, certo? Então eu vou pegar uma pequena porção do extrato, abrir aqui, no caso, esse Live Resin. Vai vir com a nossa espátulazinha, pode ser aquela que vem lá com o próprio
na própria caixa do Púfico, ou uma espátulazinha como essa. Pegou uma dose mais ou menos assim do extrato, tá? Pode ser menos, pode ser mais, vai depender do seu uso, da sua vontade, da sua necessidade médica, enfim. Você vai pegar aquela extração e vai encaixar, vai espalhá-la no fundo da câmera do seu Púfico Peak. Vai espalhar lá no fundo, você pode passar na lateral, colocar no fundo. Eu recomendo sempre que coloque no fundo, que eu acho que é onde esquenta melhor, tá? Mais ou menos desse jeito aqui que vocês estão vendo. Como a gente já falou, essa aqui é uma 3D Chamber, então ela vai esquentar todo ao redor e a base também. Mas é melhor ela ficar no fundo, porque ali, né, digamos que vai fazer ali um caldeirão que vai vaporizar, que vai permitir que o vapor se condense, se forme, né, de uma maneira mais eficiente. Colocou lá dentro, você vai tampar, né, a sua câmerazinha. E beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o aparelho. Como que a gente liga? A gente fica segurando o botão até ele tremer na mão. Tremeu na mão e acendeu as luzinhas, ele tá ligado. E aí o que você precisa saber? Esse aparelho aqui, ele tem 4 níveis de temperatura diferentes para você poder escolher. Da mais baixa à mais alta. Você escolhe como? Você escolhe apertando o botãozinho aqui. Como vocês podem ver, ó, estamos aqui na cor verdinha. Essa cor verde, se eu não me engano, é o nível 2. A gente vai agora pro nível 3, tá? Que é a vermelha. Depois, a gente vai pro nível 4, que é a branca. Se eu apertar de novo, eu volto pro azul, que seria o nível 1. Então, azul é a temperatura mais baixa, verde é a segunda, vermelha é a terceira e branca é a mais forte, é a quarta, certo? E qual é a temperatura que eu devo usar? Gente, é importante o seguinte, saber que o que muda de uma temperatura para outra é basicamente que a temperatura mais baixa você vai sentir mais sabor do seu extrato. E na temperatura mais alta você vai fazer mais vapor e vai vir mais intenso o efeito dos canabinoides que estão presentes ali, certo? Essa é a diferença entre os extremos. Todas as temperaturas no meio são variações desses extremos. E o que acontece é que você tem que saber é basicamente isso. A mais baixa vai ser sabor, a mais alta vai ser vapor e intensidade. E quando você usa mais a temperatura mais alta, logicamente a bateria do seu vaporizador vai acabar acabando mais rapidamente, né? Você vai estar usando mais intensidade de energia, então quem usa mais a temperatura mais alta vai acabar acabando a bateria mais rápido. Qual que é a temperatura ideal? Não existe temperatura ideal. Isso depende muito do extrato que você está usando. Alguns extratos vão ter ali uma condição de vapor, de resina, que vão vaporizar melhor numa temperatura mais baixa. Outros numa temperatura mais alta. Dependendo dos canabinoides, mais CBD vai ser em temperaturas mais baixas. Mais THC vai ser em temperaturas mais altas. Uma dica que eu dou sobre as temperaturas também é você sempre, se você tiver na dúvida, você começar da temperatura mais baixa e ir subindo gradualmente. Você dá ali a primeira sessão com a temperatura mais baixa, vai sentir mais sabor. Depois você sobe para a próxima temperatura, na hora que a sessão acabar. Vocês vão ver aqui como é que a sessão, quanto que a sessão demora, mas é basicamente isso. Se você tiver na dúvida, começa das temperaturas mais baixas e vai até a mais alta com o tempo. Assim você vai aproveitar o máximo da sua extração, o máximo do sabor e o máximo do efeito dela. Enfim, vamos lá. Já tá ligado meu aparelho, eu vou escolher a temperatura verde, que seria a número 2 para começar. E como é que você começa? Você aperta 2 vezes o botão. Ele vai tremer na sua mão e vai ficar piscando. Ele leva em torno de 15 a 20 segundos para chegar na temperatura que você escolheu, né? O Púfico Peak é desenhado para ter uma certa velocidade na hora de esquentar. Ele começou a esquentar, você vai esperar ele tremer novamente e a cor, né, a luz parar de piscar. Então tá aqui esquentando, já tá até saindo um vaporzinho, certo? Olha que legal, gente. Já tá saindo bastante vapor aqui. Aqueceu, chegou na temperatura que eu queria. O que você vai fazer? Você vai vaporizar. Muito suave. O vapor ele vem assim num sabor. A água realmente dá um efeito muito especial no vapor. E o que vocês têm que saber? Tá vendo que eu tô girando o joystick? Esse joystick, né, o que a gente chama de joystick aqui na câmera, tem sempre que ser girado enquanto você puxa, tá? Por quê? Porque assim você controla o fluxo de ar que tá entrando no seu vaporizador. Controlando o fluxo de ar, você iguala os níveis de temperatura, do ponto de ebulição entre terpenos e canabinoides e faz eles virarem vapor junto. Assim você aproveita o máximo do sabor e o máximo do efeito fazendo esse controle. Ele desligou, tá? Então assim, vocês podem ver que a sessão ela dura em torno de 40 segundos. Ele já desligou. E aí o que você faz? Quero continuar a sessão, ainda tem extrato. Você vai lá, aperta o botão, aperta 2 vezes e liga de novo. Eu vou subir um pouquinho a temperatura, vou apertar 2 vezes. Ele obviamente vai aquecer muito mais rápido, porque
que a câmera já tá quente, certo? E aí, eu posso puxar novamente, ó, ele já aqueceu. E eu vou dar uma dica, ele tá ligado e você não quer que ele desligue, o que você pode fazer? Isso aqui é uma dica que nem todo mundo sabe, você aperta 2 vezes, ó, 1, 2, ele alonga em 15 segundos a sua sessão. Então a sessão originalmente é 40 segundos, quando você aperta 2 vezes enquanto ele ainda está ligado, ele sobe mais 15 segundos e você pode continuar alongando indefinidamente até acabar o extrato, até você ver que não sai mais vapor nenhum. Muito bom, muito suave. Quer parar de vaporizar? É só ficar apertado que ele vai desligar. E aí, desligou, você vai fazer a manutenção, que é a limpeza, que a gente vai explicar daqui a pouco pra vocês aqui. Viu como é simples? Viu como é prático? Maravilhoso, a filtragem é incrível, assim, deixa muito gostoso o vapor mesmo. Essa é a forma de usar o seu Puffco Pick. Agora sobre a limpeza do seu Puffco Pick. Vocês já viram como usa, já fizemos um unboxing. Agora eu vou mostrar pra vocês como você faz a limpeza, a manutenção do seu Puffco Pick. E é o seguinte, gente, eu preciso dizer que existem 2 manutenções que você vai fazer sempre no seu Puffco, certo? Uma, você vai fazer sempre depois de cada sessão. Vaporizou, terminou a sessão, já vem fazer essa manutenção básica que eu vou mostrar pra vocês aqui. E a outra, você faz uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo do seu uso. É muito importante que você sempre faça a manutenção dos seus aparelhos Puffco, certo? Porque o aparelho para extração, se ele fica sujo, você já começa a sentir gosto nas próximas sessões, já começa a juntar resíduo químico, já começa a ficar uma coisa ali toda suja, melada, que acaba com a sua experiência e acaba com a vida útil do aparelho e também acaba com a qualidade de cada sessão sua, o sabor, tudo ali vai para o espaço se você não faz a manutenção que eu estou mostrando para vocês aqui. Então são 2 manutenções. A primeira é o seguinte, terminou de vaporizar, o aparelho ainda está quente, você aproveita que a resina ainda está molhada, ainda está líquida, ainda está maleável, fácil de remover, você vai abrir a câmera, vai pegar um cotonete, igual aquele que a gente mostrou no unboxing, feito de algodão, biodegradável como esse, né? Esse aqui eu comprei numa farmácia aqui no Brasil. Você vai pegar o álcool isopropílico, sempre o álcool isopropílico, tá? Que é o álcool de máxima pureza. Não pode usar acetona, não pode usar álcool 70, não pode usar álcool de poço, não pode usar nem mesmo o álcool etílico. Por quê? Porque esses álcools, com o passar do tempo, eles podem deixar resíduo aqui no seu aparelho, na sua chamber, líquido, água, alguma coisa assim. Isso não é bom, isso pode ficar acumulando, pode acabar queimando o aparelho, se não tiver secado direito, pode acontecer um monte de coisa. E também eles acabam deixando gosto, né? A acetona, principalmente, vai ficar um gosto, vai demorar muito mais tempo, você vai ter que deixar secar muito mais tempo pro sabor sumir. O álcool isopropílico não, terminou de limpar, deixou secar por alguns minutos, já tá pronto para usar de novo. Então esse é o álcool certo para fazer a limpeza, tá? E aí você limpa como? Você vai... Terminou de usar, tá aqui a chamber aberta, você vai molhar uma das pontas da haste do seu cotonete de algodão, vai colocá-lo aqui na parte interna da câmera e vai limpar todo o interior da sua câmera de cerâmica dessa maneira, tá? Vai fazer movimentos circulares, garantir que nenhum resíduo da extração anterior ficou aqui. Passou o álcool, terminou, você vira pro outro lado da haste, que é o lado seco, você vem novamente e passa para tirar o excesso de álcool ou a sujeira que ficou ali derretida. É muito importante fazer isso a cada sessão, tá? Então você vai usar sim, parte do kit básico do Puffco, um pouquinho de cotonete e um dropper ou um pouquinho de água, de álcool isopropílico em algum recipiente de vidro, alguma coisa assim. Terminou de limpar, beleza, deixa um pouquinho aberto para secar completamente o álcool e daqui a pouco você já pode aquecer de novo para fazer a sua sessão, certo? E aí, essa é a limpeza básica do dia a dia. Você também vai fazer uma limpeza que a gente chama da limpeza mais pesada, como eu estava falando, dependendo do seu uso, a cada 7 dias, a cada 15 dias, que é o quê? Você vai retirar o vidro do seu aparelho. Esse vidro você pode mergulhar no álcool diretamente, colocar o álcool isopropílico, colocar num ambiente assim, de vidro maior, onde você pode mergulhar, especialmente essa parte de baixo, onde a resina vai ficar mais acumulada, vai mergulhar no álcool e depois de deixar ali alguns minutos, a resina vai toda derreter, você pode jogar água, você pode jogar sabão e limpar normalmente, como qualquer vidraria, essa parte aqui, beleza? Aí, separou essa parte, terminou de limpar, essa parte aqui, você vai limpar como? Essa parte elétrica. Você não vai mergulhar em lugar nenhum, obviamente, ela não pode ser mergulhada, ela não é prova d'água. Você vai vir com álcool isopropílico e um papel toalha como esse. Tira uma folhinha,
molha no álcool isopropílico e limpa as laterais do seu aparelho bem tranquilamente. Limpa a parte interior do seu aparelho com esse álcool, com esse papel toalha. E você também vai poder limpar aqui, ó, onde é o contato da câmera. Você pode vir com álcool e o cotonete, limpar tudo aqui interior com álcool, com o cotonete, limpando tudo aqui, porque a resina vai acabar com o tempo ficando acumulada aqui nessa região. Então você precisa limpar tudo bonitinho para garantir que não tenha um mau contato, por exemplo, não zoe seu aparelho de nenhuma maneira. E a câmera 3D, como que você vai fazer? Depois que removeu, você pode simplesmente tirar essa parte de silicone de cima da câmera, e essa câmera aqui, você pode mergulhar ela completamente no álcool, deixar ela reagindo. Esse silicone também, você pode mergulhar no álcool, deixar ali por alguns minutos, mexer, para que toda a resina que se acumula nas laterais aqui da sua câmera seja retirada, certo? E aí você garante que toda a resina derreteu, vem com papel toalha, limpa muito bem, pode ver aqui, e deixa secar depois de fazer a limpeza. Deixa secar a sua câmera bonitinho. Mesma coisa você faz aqui com o silicone, tá? Não é bom deixar o álcool muito tempo no silicone. Então já vem, já limpa, já seca. Terminou a limpeza? Deixa tudo secar separadinho, dessa forma que vocês estão vendo aqui na mesa. Terminou, secou, né? Depois de alguns minutos, é só remontar o seu aparelho e continuar as suas sessões, que seu aparelho está pronto como novo para uso novamente. E esse foi o nosso vídeo sobre o Puffco Pick, nosso vídeo review, unboxing, instruções de manutenção do aparelho Puffco Pick. Se você gostou do vídeo até aqui, é claro, né, gente? Por favor, não esqueçam, deixa o like e se inscreve no nosso canal, é muito importante pra gente, para que o nosso vídeo chegue em mais pessoas aqui no YouTube e a gente possa ajudar mais pessoas a terem conhecimento sobre vaporização. E você se inscrevendo vai ficar sempre ligado em todos os vídeos, todas as novidades que a gente traz para vocês aqui. E agora, como sempre, o nosso comentário sobre o aparelho que a gente fez o review hoje. Olha, é o seguinte, esse aqui é com certeza um dos melhores aparelhos de DEB para o uso do concentrado que a gente já viu por aí. Um dos melhores desenhos, uma das melhores propostas. A Puffco é uma marca consagrada já nesse setor, especializada em entregar a melhor experiência possível. Então, assim, em termos de sabor, em termos de leveza do vapor, graças a essa filtragem de água que só esse aparelho tem, é incrível, a gente não tem o que dizer. É realmente um dos aparelhos assim mais gostosos para o uso medicinal, onde você vai ter um sabor, um aproveitamento máximo da sua extração. E, cara, para o uso doméstico ele é excelente. Ele não é tão portátil assim, igual outros aparelhos, né? Não é uma coisa que você vai conseguir carregar no bolso, não vai ser tão discreto. Mas para você usar em casa e ter o máximo de qualidade na sua sessão, com certeza esse é o aparelho legal para você. O preço dele é um pouco mais salgado do que outros aparelhos da marca Puffco, mas, como eu disse, é um aparelho top de linha. Se você quer o máximo da experiência que a Puffco pode te entregar, a maior leveza para sua garganta, o melhor sabor, tudo, é com esse aparelho que você vai encontrar. E, como sempre, eu tenho que dizer, né? Você tem interesse em adquirir um Puffco Pick para você já sabe aonde. Lá no site da Coronel, a loja da coronel.com.br. Lá você vai ter a seção vaporizador e você vai encontrar esse e outros aparelhos da linha Puffco e de outras marcas também. Todos aparelhos top de linha, excelentes, com garantia, com qualidade, daquele preço especial que a Coronel te oferece. Então, assim, não perca sua chance, entre lá, aproveite, adquira o seu Puffco ou outro aparelho e vem com a gente, que com certeza você vai aumentar, subir o level das suas sessões. Beleza, gente? Por esse vídeo é esse. Espero vocês nos próximos vídeos aqui no YouTube e até mais.